O bem passado pelo sistema muitas vezes não é o bem. Depois das pesquisas que ele realizou, e ir atrás, vemos muitas coisas erradas que na alimentação, na saúde, na religião, sistema financeiro, educação, só prejudicam as pessoas. O mal passado pelo sistema muitas vezes não é o mal, mas é o medo do sistema perder o poder e as pessoas verem que ele é muito falho. Como um novo conhecimento sobre tudo, o sistema vai desmoronar. Então, hoje, temos que ter muita pesquisa nas coisas, discernimento, né? Ver os dois lados, né? Pois o sistema ainda comanda. Ficou mais fácil depois dos conhecimentos de Dáquila, para ele compreender essa dualidade, esse paradoxo, né? Aí ele diz: fale um pouco do bem e do mal. Explique as diferenças entre o mal antigo e o conhecimento de hoje, que o tornam o bem. Sabendo depois de conhecimento e das vendas tiradas, o bem pode ser o mal. Confio nos conhecimentos novos, nas novas pesquisas. E o principal em minhas próprias pesquisas, o véu desse mundo começa a cair. Temos que ter nobreza, pois o conhecimento pode nos tornar egoístas. Muito bem. É muito interessante isso que você trouxe, porque nós que estamos buscando o conhecimento e a verdade, muitas vezes ficamos encantados com essa quantidade de informações que supostamente estão aí mascaradas de bem. Só que, na verdade, são lobos em pele de cordeiro. Muitas vezes participamos de grupos, de religiões, de movimentos sociais, políticos, ideologias, né, que muitos seguem, inclusive conhecimentos que temos lá desde a escola, na faculdade. Nós vamos aprendendo várias coisas que supostamente são importantíssimas para a vida em sociedade. Só que, na verdade, isso tudo faz parte de uma agenda de controle de escravidão, colocando ideologias, um sentido para a vida, sempre baseado num suposto bem-estar, muitas vezes conduzindo as pessoas em busca da felicidade, da segurança, da proteção, da estabilidade financeira, da tentativa de conseguirem constituir família, ganharem dinheiro, ter uma vida normal. Só que será que essa vida normal, essa felicidade, esse sucesso que todos estão correndo atrás, é o bem que elas estão buscando? E as religiões ensinam os valores morais, éticos, que nós devemos desenvolver para estarmos nos relacionando sempre com aquela filosofia de faça o bem, ajude as pessoas, seja bondoso, porque um dia você será recompensado. Então as pessoas desenvolvem sim uma certa consciência, mas por trás disso tudo existe o quê? Sempre o estímulo para darmos continuidade à agenda e à programação do governo oculto que ele tem para a humanidade. E nós não percebemos, nós estamos vivendo a peça teatral que eles construíram e estão mantendo esse cenário, esses personagens que nós acabamos entrando nesses papéis, né? Eles ensinam desde que nós somos crianças a seguir por um padrão de comportamento, de vida, que é justamente o que eles querem, para que a gente não questione, para que a gente não busque conhecimentos além do que é apresentado pela ciência, pela religião, pela educação formal. Ninguém pode questionar. Hoje em dia, nem os cientistas que deveriam questionar e buscar sempre o conhecimento através dos experimentos, a ciência deveria ser sempre atualizada. Nem isso é permitido mais hoje.
Virou uma religião, um dogma. Então, o que era apresentado para nós como o bem, como algo que deveria ser seguido, na verdade, é o grande mal, é o inverso. Então, nós estamos seguindo por um caminho que vamos cair num precipício. Estamos acreditando que nesse precipício será o nosso paraíso. Muitas pessoas estão esperando, inclusive, a morte, porque lá eu vou descansar, vou para um lugar melhor. Olha só o que colocaram na consciência do ser humano. Sendo que, na verdade, o propósito da vida é ter saúde para realmente prolongar a vida, para que a gente tenha tempo para conseguir desenvolver nossas habilidades, nossas aptidões, nossos trabalhos, para conseguir de fato gerar abundância, prosperidade, implantando e desenvolvendo um sistema que de fato vai dar condições para toda a humanidade evoluir. Evoluir não para depois da morte você ir para o céu. Evoluir para que você tenha plena vida, para que você consiga de fato transcender todas as doenças, todas as limitações que o nosso corpo e nossa consciência humana trazem para nós por causa desse sistema que nós somos condicionados, e também conseguirmos compreender o que é essa realidade, o que é esse mundo. A gente não tem esse conhecimento. Nós estamos aqui achando que temos que sobreviver, porque eles pegam o instinto que todo ser humano tem, que no fundo, esse instinto tem a ver com uma programação de sobrevivência para que a gente consiga viver eternamente e transmutar. Não tem nada de errado. Só que eles esconderam o propósito da vida eterna e colocaram o instinto de sobrevivência como o motor principal de motivação da nossa vida. Ou seja, ninguém pode morrer, então lute pela sobrevivência, seja egoísta, ganhe muito dinheiro, mais do que os outros, seja feliz e passe por cima dos outros, mas você tem que ser feliz, você tem que conquistar a vida. Mas lamento informar, diz o GO, mesmo que vocês sejam felizes e conquistem essa sobrevivência, nós não vamos deixar vocês viverem por muito tempo, não. Pode ter dinheiro à vontade, pode ser feliz no seu casamento, pode ter sua família, seus filhos, pode viajar pelo mundo, gastar todo o seu dinheiro, conhecer todos os lugares, ir em todas as praias, ir na Disneylândia, conhecer o Mickey, passear em Paris. Pode fazer tudo isso, mas você vai envelhecer, você vai ficar doente. Isso se eles deixarem, né? Porque daqui a pouco começa de novo aí, né? Enfim. E um dia, a única certeza que nós temos é que nós vamos para o vinagre. Ou seja, nós vamos para um lugar melhor. Ou para um lugar pior, né? Dependendo do que cada um sente, pensa e vibra. Aí a religião vem e diz assim, olha, se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Se você for bonzinho, você vai encontrar Jesus. Você vai seguir pelo caminho de Deus. Você será salvo. Então todo mundo vive no medo. É o medo de sobreviver, é o medo de ficar sozinho. Eu não posso morrer, eu preciso viver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ser alguém, eu preciso ser feliz, eu preciso ter amigos, eu preciso casar, ter filhos, eu preciso ser alguém e ter fama, eu preciso construir e deixar aqui pelo menos um legado do que eu construí na minha vida, para minha família, para meus amigos, para a sociedade, nem que eu deixe um monte de dinheiro aqui para as pessoas que, enfim, mas eu um dia vou morrer. Se eu vou morrer, bom, então pelo menos eu vou tentar fazer alguma coisa útil aqui na Terra, né? Fazer o quê? Só que no fundo,
esse medo da morte e essa sensação de que nós não sabemos o que vai acontecer depois da morte, porque pode acontecer duas coisas. Ou eu não existo mais, morri, apaguei, a consciência não existe mais. Ou eu continuo existindo, a minha consciência é deslocada para uma outra realidade. Eu me vejo vivo ainda, mas numa outra condição. Então, peraí. Se essa é a única certeza que nós temos, por que que isso não é ensinado nas escolas? Por que que a ciência não busca compreender a vida real? O que existe além? Por que eles negam a existência, até mesmo do mundo espiritual? Negam a existência de outras dimensões, de outros seres? Eles não entram nessa seara. A humanidade nem precisa, nem pode, pensar essas coisas. Por quê? Se nós estamos vivendo aqui e de repente dá o estalo, o clique. Peraí, gente, eu estou existindo, mas eu nasci, mas eu vim da onde? Simplesmente eu surgi do nada? E quando eu morrer, vai desligar e eu não vou existir mais. Pronto. Peraí, então, se é assim, qual o propósito da vida? Por que eu estou igual um louco aqui, buscando sobreviver? Por que eu estou lutando pela minha vida? Por que eu preciso buscar e fazer um monte de coisa e ser alguém e viver igual um maluco para ter a realização? Eu estou correndo atrás do quê? Se um dia eu vou morrer mesmo, só vai sobrar lembranças de quem eu fui. Então eu vou viver a vida para deixar pelo menos uma memória? Esse é o propósito da vida? Olha, eu espero que vocês lembrem de mim, Tá minha lápide ali, tá com o meu nome. Se vocês puderem visitar lá o túmulo, Pelo menos eu vou ser lembrado. Olha o nível que nós chegamos, ao ponto da gente ir num cemitério para poder matar a saudade de alguém que não existe mais, ou pode estar em outro lugar. Então, se a vida continua e esse eu consciente vai para outro lugar, por que que ele vai para lá? A pergunta é essa. Qualquer ser humano lúcido que esteja na Terra hoje tem que se questionar isso. Peraí, mas se eu for morrer um dia, eu vou para lá, para outro lugar? Onde eu vou? Mas para que eu vou para lá? E se eu vou para outro lugar, por que eu vim para cá? O que eu estou fazendo aqui? E ninguém se questiona isso. Ninguém para pensar. Só os filósofos antigos pensavam, Os gregos, os sábios indianos, porque eles tinham tempo para pensar. Hoje o sistema não deixa a gente nem pensar essas coisas. Uma loucura, Então, muitas vezes a gente nem percebe que a vida está passando e nós estamos correndo atrás da felicidade, do dinheiro, da sobrevivência e, de repente, não estaremos mais aqui ou não existiremos mais, Mas qual o propósito da vida? É isso que eles esconderam de nós. E nós vivemos como ratinhos, sempre ali naquele jogo, da sobrevivência, e não saímos do lugar. Estamos adoecidos psicologicamente, acreditando no bem. Só que tudo isso faz parte do mal. Na verdade, é o grande teatro da Matrix. E nós estamos vivendo como personagens desse sistema, alimentando esse sistema dos Anunnaki, dos Igigis, sem perceber que a nossa vida está passando, que o tempo está passando. Então, qual é a coisa mais importante hoje na Terra para os dimensionais que estão despertando e compreendendo que o propósito da vida é prolongar a vida, mas não para ser feliz, para você ter muito dinheiro, para você viajar pelo mundo, para você constituir sua família e deixar sua herança e morrer feliz depois de 1000 anos vivendo aqui. Não. Prolongar a vida porque nós não vamos mais passar para outro
anel, para outra realidade. Nós vamos continuar eternamente vivos. O objetivo de estarmos aqui nesse corpo é converter esse corpo em uma frequência de luz que vai nos conduzir para uma outra dimensão. Porque esse corpo é a nossa nave, é o nosso veículo, é o instrumento que nós temos para transcender esse mundo, essa realidade. Por isso que a gente perde o corpo, a gente tem que voltar, reencarnar, para pegar um novo instrumento, um novo veículo, uma nave reconstituída para a gente alçar voos e ir para outra dimensão. Os seres que estão transmutados, eles não morreram. Eles conseguiram, quem passou pela Terra e transmutou como Bilu e Dibel, eles possuem ainda o seu corpo físico intacto. E eu vi isso com meus próprios olhos. Eu vi ele na minha frente. Ele mostrou para mim. Ele ficou de carne e osso na minha frente. Um ser de luz, transmutado. Eu até perguntei, mas você não morreu? Ele, não morri, Rafael. Eu transmutei. Ele até bateu o pé no chão para mostrar que ele estava físico ali. E eu vi a transfiguração dele e a capacidade desse ser de manipular a frequência de luz do corpo dele pela vontade dele e simplesmente desaparecer na minha frente. Coisas que a gente só vê em filme, gente. Coisas que a gente até lê na Bíblia, né? Mas eu vi. Eu passei pela experiência, assim como muitos de Dáquila tiveram essa experiência. Como que eu vou viver a minha vida seguindo essa agenda de manipulação do GO, esse mal que eles trazem para nós, mascarados de bem, de propósito, né? Sendo que, na verdade, tudo isso é uma mentira, é uma enganação. Então nós temos que correr atrás da nossa saúde, realmente, exercício físico, alimentação, prolongamento da vida, treinamentos para a gente alcançar níveis mais altos de frequências mentais, físicas, equilíbrio emocional, que vem com esse propósito. Porque quando você compreende e você busca o conhecimento e você tem acesso a essas verdades, você redimensiona a sua consciência. Então, mesmo que você vá cuidar da sua saúde, você vai ter outra consciência ao se alimentar. Você fará isso com um propósito real da vida. Você vai se relacionar com as pessoas socialmente, vai ter um propósito para isso. Você não vai ser socialmente amigo de qualquer um. Você não vai ficar aí saindo para preencher o seu tempo. Você vai buscar um propósito, um sentido. Ocupar o seu tempo de forma que você realmente invista na sua evolução. Mesmo que você fique sozinho por um tempo, sem amigos, né? Se você vai ter um relacionamento, uma vida a dois, um casamento, não importa. Esse relacionamento, esse casamento, os seus filhos, a sua família, elas devem ser constituídas dentro deste propósito, com esta consciência da evolução dimensional. Se você vai ter um trabalho, um emprego para ganhar dinheiro, para prosperar, para executar suas habilidades, como eu disse, faça isso dentro deste propósito. Redimensione os pilares da sua vida focados no verdadeiro propósito que vocês estão descobrindo, que para o GO é o mal. Para as religiões, cuidado, olha o que eles estão falando ali, é tudo mentira. Dáquila é o mal na face da terra. Não escutem o que eles estão dizendo. Nós somos o bem, o GO vai dizer. Sendo que, na verdade, nós estamos trazendo, junto com nossos amigos, mais uma vez, está acontecendo aquilo que sempre aconteceu em outras épocas. A intervenção deles, a difusão do conhecimento, as informações estão sendo transmitidas. E desta vez nós temos que preservar isto, esse tesouro que está nas nossas mãos, o conhecimento.
para que a gente possa deixar esse legado, mas não indo para o segundo anel, esperando a morte chegar. Ah, já fiz minha parte, eu vou embora agora. Não, para a gente continuar aqui, mesmo que a gente atinja a transmutação, nós vamos poder continuar aqui na Terra, se nós quisermos. Poderemos ir embora para outras realidades dimensionais, mas será mesmo que a gente vai querer ir embora? E abandonar a humanidade aqui, deixá-los para trás? Não. Com certeza, mesmo na condição de transmutados, que nós vamos conseguir alcançar essa frequência, nós vamos continuar aqui. Você acha que o nosso amigo Idibel, ele já poderia estar em dimensões muito superiores para o nível que ele já alcançou, mas ele está aqui conosco. Eles estão aqui. Eles não nos abandonaram, porque eles sabem que toda a humanidade precisa desse resgate, precisa receber a informação, o conhecimento. E todos nós estamos despertando, temos agora que fazer esse verso do reverso do inverso, ou seja, converter essa frequência da mentira, do engano, do 666 para o 999, a frequência dos dimensionais. Por isso que nós estamos aqui. Não adianta a gente entrar numa postura religiosa e esperar a transmutação. Tem muita gente achando que os seres vão vir aqui buscar a gente. Olha, tá na hora. Vamos transmutar? Faz as malas aí, que tá na hora de transmutar. Deixa o refrigerante aí, a Coca-Cola, a sua pizza, sorvete. Levanta desse sofá, se você conseguir, de tão gordo que você tá, levanta. E vamos transmutar. Não, não vai ser assim. A transmutação é um esforço individual, é um desenvolvimento de cada um. Todos nós estamos recebendo informações que vão nos conduzir gradualmente a uma elevação de frequências, com todo o suporte que eles podem nos dar, com os banhos de luz, com as informações, os treinamentos, tudo que eles já estão nos oferecendo. Gente, essa parceria não tem preço. Nós estamos tendo a chance, talvez a última chance desse ciclo que passou agora, porque acabamos de adentrar na onda moduladora negativa, teremos mais 5.125 anos pela frente, e olha a oportunidade, a janela que está se abrindo, as portas estão se abrindo para nós. E nós ainda estamos escravos desse sistema. Vocês estão percebendo aí a mobilização de alguns dimensionais, né? Que nem estão conscientes ainda que são dimensionais. Mesmo na área da política, na área educacional, nas religiões, tem pessoas despertando, indo contra esse sistema. Muitos dimensionais estão despertando, sem ao menos saber que Dáquila existe. Então não é exclusividade nossa. O trabalho que todos nós estamos realizando juntos está gerando uma frequência que os dimensionais inconscientes estão despertando. Nós vamos ver uma revolução acontecer, no sentido positivo. Não haverá guerras, não haverão conflitos. Tudo será feito de forma pacífica, inteligente, com sabedoria, com estratégia. Está tudo programado. Cabe a nós estarmos preparados para agir dentro das nossas capacidades, habilidades e compromissos que nós temos e vamos ser orientados a executar. Por isso que o mais importante agora é a gente sair dessa frequência egoísta, sair dessa postura de apontar dedos para os outros e olhar para nós. Todos nós somos importantes, então vamos cuidar de nós. Porque se nós não estivermos bem, se nós não estivermos cuidando de nós, nós não teremos sucesso. Eles não vão fazer por nós.
Eles não vão realizar por nós o nosso compromisso. Vamos entender isso de uma vez por todas. Eles não vão carregar ninguém para uma nave e vai levar as pessoas embora daqui. Não. Nós já temos a nossa nave, que é o nosso corpo. Toda vez que nós olharmos no espelho a partir de agora, veja o seu corpo e fale: como é que está a minha nave? Eu estou cuidando aqui da minha asa, do meu motor, do meu pneu, né? O pneu tá todo com um pneuzinho, né? Então a gente tem que fazer a manutenção do nosso veículo. Como é que o piloto, nós, seres dimensionais, vamos conduzir esse veículo, essa nave, esse carro, se nós estamos com pneu furado, com motor fundido, sem combustível, totalmente danificado? Vocês estão entendendo? O GO, o sistema, os líderes mundiais, eles sabem que a única maneira de impedir a evolução do ser humano é desequilibrando o psicológico dele, o emocional, confundindo as pessoas através de tudo isso que eu expliquei agora, mas principalmente destruindo a nave das pessoas. Se você deixa as pessoas doentes, com baixa imunidade, sem saúde, nós estaremos nas mãos deles, porque nós vamos ficar sem o instrumento da transmutação em um estado que iria nos levar para outra dimensão. Eles não vão deixar. Então eles vão destruir a saúde do ser humano, acelerando o envelhecimento, as doenças, a morte das pessoas. Qual é o trabalho de Dáquila e dos dimensionais hoje? O trabalho mais importante: resolver esse problema. Por isso, nós estamos nos esforçando muito para trazermos esse laboratório de genética para a engenharia reversa, para os estudos do DNA, porque é possível a gente corrigir essa manipulação que houve no código genético do ser humano, no cromossomo 2 e 3. É possível a gente prolongar nossa vida. E prolongando nossa vida, rejuvenescendo, tendo saúde, em paralelo a isso, cuidando da saúde com alimentação, exercício físico, prolongando a vida e corrigindo o DNA, nós teremos tempo para nos dedicarmos ao nosso compromisso e à vida real aqui na Terra. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Aí entra, em paralelo, o compromisso dos dimensionais através do sistema dourado, que é um dos principais compromissos que nós temos: implantar o sistema dourado. O BDM é a ferramenta hoje mais importante que nós temos. Estamos falando sobre o BDM aqui há muitos anos. Entrem no nosso grupo, no link abaixo, grupo do BDM Digital. Lá vocês vão ter todas as informações sobre o sistema dourado, sobre esse compromisso que todos os dimensionais têm para si próprios e para a humanidade. Quando a gente compreender a ferramenta que nós temos para gerar prosperidade para nós e para todos, para um nivelamento social e uma abundância que vai acontecer, nós teremos sim prosperidade, condições financeiras e tempo para ficar livre desse sistema dos parasitas, esses inimigos do sistema do bem, desses grupos egoístas que sempre escravizaram a humanidade. Nós teremos condições de nos dedicar à vida real, com o propósito real. Esse é o foco. Por isso a gente não fica aqui em misticismo, gente. Oração, pedindo ajuda, nessa postura de mendicância. Nós somos guerreiros e guerreiras da luz, nós temos que agir. É uma batalha. Nós estamos no fronte. Se a gente não fizer o movimento, nós vamos sucumbir.
e eles vão vencer novamente, rindo da nossa cara. Até quando isso? Até quando vamos ficar arrastando o chinelo no corredor, deitados no sofá ali, esticados, com a barriga cheia de comida, arrotando na cama, tomando refrigerante? Gente, desculpem, mas chegou o momento. Hoje uma pessoa veio falar comigo e disse: como eu me liberto das drogas? Estou com problema de vício. Pegue a sua espada, com a sua força de vontade, corte isso no meio. Chega! Você já sabe qual é o propósito da vida. Você já sabe o que tem que ser feito. Não acabe com a sua existência. Não siga a agenda que o GO colocou diante de você para que você suicide, para que você acabe com a sua vida. Você vai ter outra chance depois, sabe-se lá quando. Quando vamos conseguir reconstituir esse corpo para novamente ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje? Olha o que nós estamos fazendo. Por que eu escolho continuar fumando? Por que eu decido continuar bebendo, me alcoolizando, destruindo meus neurônios, usando drogas? Que ignorância é essa? Se eu já sei, já entendi, estou tendo as provas, inclusive, com a presença deles aqui, os caras tiveram que descer para falar com a gente, senão ninguém ia acreditar, e mesmo assim ninguém está acreditando. Olha a doença que nós estamos. Idibel apareceu nas câmeras da televisão, em rede nacional, o Brasil inteiro vendo um ser extraterrestre falando para a humanidade. Busquem conhecimento sendo filmado, e as pessoas não se deram conta. Gente, o que mais falta acontecer? Busquem conhecimento. Vamos buscar a verdade. Nós estamos manipulados pelo sistema, vivendo uma vida falsa. Não dá mais. Desculpem se eu me exaltei, mas